Olá, meus queridos inscritos. Hoje irei te contar algo que aconteceu no ano de 2063. Bem, a cena começa assim, no ano de 2063. O mau tratamento dado pelo homem ao planeta elevou o nível do mar para um ponto onde a maior parte da Terra está inundada agora. Restam apenas 2 continentes, e atualmente eles estão travando uma guerra por terras e recursos. No meio do mar, entre os 2 continentes, há um posto militar conhecido como The Sentinel, com uma tripulação de 4 soldados que está começando a ficar frustrada. Após 2 anos de serviço, o contrato deles terminou há 3 meses, mas a equipe de socorro ainda não veio buscá-los. A comida está ficando escassa, então durante uma noite de muita tempestade, Cassidy e Sullivan decidem tentar pescar. Surpreendentemente, eles se saem bem e preenchem sua grande rede com muitas capturas. Enquanto isso, seu oficial superior Hendricks percebe que a tempestade está ficando muito forte e violenta. Então ele pede a Baines para proteger o explosivo gigante que guarda o sentinela. Neste momento, as ondas começam a ficar grandes e violentas, afetando os oleodutos do posto avançado. Baines corre para consertá-los e fica com a mão presa, fazendo com que ele lute debaixo d'água por vários minutos até ele finalmente poder se libertar. Lá fora, as ondas afastam a rede e a dupla perde a recompensa. Sullivan tenta agarrar algo novamente, mas o vento está ficando muito forte e perigoso, então ele tem que voltar correndo para dentro antes de ser levado embora também. Todo mundo volta bem a tempo antes que as ondas atinjam a estrutura, fazendo-a tremer e empurrando água por todas as entradas, mas o sentinela ainda estará de pé quando tudo acabar. Na manhã seguinte, o grupo discute como diminuir o consumo de seus recursos, enquanto tomam rações militares no café da manhã. Maravilhas de Baines. O que aconteceu com os peixes e fica irritado quando ouve que eles os perderam, e Sullivan retalia insultando Baines por retirar peças de sua cozinha para consertar os canos principais. Segue-se uma discussão, e Hendricks os lembra de se comportarem como adultos, pedindo-lhes que se concentrem nos reparos. Baines se pergunta por que eles não pedem ajuda para se apressar, mas Hendricks o lembra do telégrafo ser apenas para relatórios. Depois, Sullivan faz o relatório diário por telégrafo. Ele informa a base que não houve eventos, e eles respondem que também não há eventos, igual aos últimos meses. Algum tempo depois, Sullivan se junta a Hendricks fora, e depois fazendo algumas piadas sobre seu dançarino aéreo, Sullivan olha o mar com o binóculo. Ele está chocado para descobrir que um navio está se aproximando, o que Cassidy confirma quando verifica o radar. Sullivan fica muito feliz porque presume que seja o alívio, mas Hendricks fica cauteloso e ordena que Baines traga algumas armas caso seja o inimigo. Cassidy tenta entrar em contato com a nave, mas não obtém resposta. Então Hendricks decide dar uma chance ao navio. Ele entrega uma arma a Sullivan e diz para ele pegar o barco para encontrar o navio e certificar-se de que não há inimigos com que se preocupar. Sullivan imediatamente decola e se aproxima do navio, chamando por possíveis passageiros, mas ainda não há resposta. Com a arma em punho e pronta, Sullivan embarca no navio e começa a investigar, ficando cada vez mais chateado ao perceber as pistas. Os objetos estão cobertos de sujeira, o rádio não está funcionando e há comida intocada nos armários. Hendricks tenta entrar em contato com ele para uma atualização de status, mas Sullivan o ignora quando encontra 4 sacolas destinadas a eles. Isso tinha sido o seu alívio, mas algo aconteceu com a tripulação e eles desapareceram, o que significa que perderam a chance de voltar para casa. Como Sullivan não está respondendo, Hendricks presume que foi atacado, então ele quer atirar no navio antes que ele se aproxime do sentinela. Ele pede a Cassidy uma das chaves ao explosivo, e quando ela hesita, ele a lembra que isso é protocolo. Junto com sua própria chave, Hendricks começa a ativar o explosivo, e antes de atirar, ele tenta entrar em contato com Sullivan uma última vez. Felizmente, Sullivan responde desta vez e o ataque é cancelado. No entanto, quando Cassidy pede sua chave de volta, Hendricks informa que vai ficar com as 2 como punição por sua hesitação em seguir ordens. Depois, Sullivan reboca o navio até o Sentinel. Enquanto Hendricks começa a investigar o navio, Sullivan se reúne com Cassidy, e eles passam alguns momentos brincando para compensar o susto que acabaram de passar. Algumas horas mais tarde, enquanto tomam um rápido banho de iodo, Baines informa à equipe todas as coisas que conseguiu resgatar do navio. Ele também tem certeza de que esse foi o alívio e que o motor não funcionou meses. Sullivan quer enviar uma mensagem para a base, mas Hendricks proíbe até que consigam mais informação, já que nada sobre isso faz sentido, mesmo que conte como um evento. A tripulação está começando a ficar cansada e desconfiada da atitude de Hendricks,
especialmente quando percebem que ele tem ambas chaves agora. Após o banho, Hendricks verifica o histórico de navegação do navio e anota todas as coordenadas, que ele leva de volta ao sentinela para aplicá-las em um mapa para acompanhar a viagem. Enquanto isso, Cassidy e Sullivan conversam sobre como deve ser o mundo lá fora, já que ainda não vi isso em 2 anos. Sullivan admite que enviou uma mensagem pelas costas de Hendricks, então eles terão uma resposta amanhã. Na manhã seguinte, Hendricks encontra seus 3 soldados esperando de forma suspeita ao telégrafo e Baines confessa a verdade. Hendricks pretende repreendê-los por isso, mas pelo menos naquele momento, a máquina recebe uma resposta. O grupo fica animado até ler o que diz. É exatamente a mesma mensagem que Sullivan enviou ontem à noite. É então que eles finalmente percebem que perderam contato com a base há muito tempo, e o computador acaba de enviar de volta o não eventos mensagem que Sullivan envia todos os dias. Enquanto Hendricks continua trabalhando com as coordenadas no mapa, Baines começa a entrar furtivamente no navio com um plano em mente. Uma noite, Sullivan pega ele voltando, mas Baines se recusa a se explicar. A dupla acaba bebendo junto, e Baines conta algumas histórias sobre a família que o espera em casa, se a casa ainda estiver por perto de alguma forma. De repente, Baines confessa que acha que pode consertar o navio. Animado pela esperança de escapar, Sullivan corre para dar a notícia a Cassidy e pede que ela vá com ele para morar juntos em uma das poucas cidades seguras que restam no continente. Mas Cassidy está hesitante e não quer acreditar no que ela está ouvindo. No dia seguinte, Sullivan entra furtivamente no navio com Baines para ajudá-lo a consertar o motor, e juntos conseguem terminar o trabalho. Assim que eles saem, eles encontram Hendricks esperando por eles, e ele ordena que destruam o navio para usar suas peças para consertar o sentinela. Ele não permitirá que eles saiam porque afirma que ficar aqui é dever deles, independentemente se o contrato deles tiver terminado. Sullivan se recusa a morrer aqui como aconteceu com outros no passado, e Baines concorda, mas quando Cassidy se junta a eles, ela não demonstra apoio a eles. Não importa sobre suas discussões, Hendricks manda a equipe trabalhar nos reparos, ameaçando-os com sua arma se eles não obedecem. Os caras estão furiosos e com medo de que Hendricks tenha estado muito nervoso ultimamente, então Cassidy se oferece para falar com ele em seguida. Cassidy diz a Hendricks que ela entende o que ele sente depois de perder seu último time. Mas ir embora não significa morrer. Na verdade, é salvação. Enquanto isso, Sullivan e Baines estão começando a se perguntar se terão que brigar com seu chefe para conseguir o que querem. A conversa deles é interrompida por Hendricks, que admite que Cassidy apresentou um bom argumento. Como não tem comunicações, alguém deveria reportar-se à base, 2 pessoas ficar e outros 2 deveriam ir. Hendricks obviamente vai ficar, e Cassidy se ofereceu para ficar aqui também. Baines está feliz com este desenvolvimento, mas Sullivan está com o coração partido. Momentos mais tarde, Sullivan fala com Cassidy em particular, tentando convencê-la a ir também, substituindo Baines ou desobedecendo Hendricks. Ele está tão desesperado para fazê-la feliz que até oferece para tomar o lugar dela ou ficar aqui com ela. Mas Cassidy se irrita e diz que não o ama. Ela só pensa nele como uma necessidade humana. Um Sullivan devastado sai correndo da sala e Cassidy começa a chorar. Naquela noite, Sullivan e Baines se concentram em fazer as malas. Hendricks dá a Sullivan uma carta para levar à base e comenta o fato de que o inimigo é exatamente como eles, soldados que só querem proteger suas casas. Sullivan lembra Hendricks, todos eles poderiam sair juntos, mas Hendricks ainda recusa, dizendo que alguém precisa manter de olho no explosivo. Depois Hendricks vai terminar seu trabalho no mapa e nas coordenadas, fazendo uma descoberta chocante. O navio de socorro desviou-se do sentinel de propósito, o que não faz sentido. Ficando desconfiado, Hendricks corre para verificar Cassidy, mas não se atreve a fazê-lo dizer uma palavra. Na manhã seguinte, a equipe acorda ouvindo o alarme tocar porque outro navio apareceu no radar. Os homens correm para assumir suas posições para defender o sentinela, e Cassidy tenta entrar em contato com a nave sem sucesso. Desta vez, Hendricks se recusa a enviar qualquer um e ordena que a equipe atire, mas a primeira bala erra. Enquanto eles estão se preparando para recarregar, Cassidy percebe que seu navio está desaparecido ao mesmo tempo em que Sullivan e Baines finalmente conseguem vê-lo claramente quando a neblina se dissipar. Eles se recusam a atirar novamente, mas quando Cassidy vem avisá-los é tarde demais. Hendricks saca sua arma e acerta Baines com ela. Era Hendricks que colocou o navio de volta ontem à noite, e para provar que está falando sério, ele atira no dançarino do ar. Baines ainda se recusa a destruir o navio, e Hendricks responde atirando em sua orelha. Então Sullivan pega o canhão e destrói o navio antes que eles percam uma vida.
Baines, furioso, tenta ir atrás de Hendricks, mas Cassidy o nocauteia primeiro com um extintor de incêndio. Depois, Sullivan e Cassidy trancam Hendricks na despensa e Cassidy pega de volta as duas chaves. Um furioso Baines mais tarde tenta encontrar Hendricks para matá-lo e acaba acertando Sullivan quando ele tenta pare ele. Cassidy o acalma com palavras, mas Baines ainda sai para se embebedar sozinho e desfazer as malas suas coisas, o que o faz chorar. Algum tempo depois, Cassidy menciona que Hendricks precisa de seu banho de iodo, mas Baines se recusa a deixá-lo sair e anuncia que ele desiste. Sullivan diz a Cassidy que eles têm não há escolha a não ser passar por todos os canais do telégrafo até descobrirem que um está funcionando. E Cassidy aproveita a oportunidade para confessar que não quis dizer o que disse sobre ele. Ela só queria que ele vá embora sem ter que se preocupar com ela, mas Sullivan hesita em aceitar a desculpa. No final da tarde, Sullivan leva um pouco de comida para Hendricks e se pergunta por que ele mudou de ideia sobre sair. Hendricks compartilha a informação que obteve das coordenadas. O navio de socorro estava aqui há 3 meses como deveria, mas algo fez com que ele se afastasse. Isso significa que há um traidor entre eles que quer o explosivo. Sullivan não acredita nele e sai, trancando a porta novamente. Enquanto Sullivan passa o resto do dia enviando mensagens SOS para todos os canais, Baines continua bebendo e tenta se manter ocupado em sua oficina, mas logo perde a cabeça e destrói tudo o que ele construiu. Mais tarde naquela noite, Cassidy compartilha com Sullivan uma foto dela quando criança com sua família, explicando que eles foram mortos pelo inimigo quando ela ainda era criança. Na manhã seguinte, Baines encontra Cassidy dormindo na sala de comunicações. Enquanto ele fala bobagem sobre um faltando futuro, ele ataca Cassidy, fazendo parecer que quer tirar vantagem dela. Depois de alguma luta, Cassidy consegue afastá-lo, sem perceber que Baines roubou as chaves. Então Cassidy vai procurar Sullivan para contar o que aconteceu. Mas naquele momento, a voz de Baines pode ser ouvido pelos alto-falantes anunciando que ele ativará o explosivo. Sullivan e Cassidy correm de volta para a sala de comunicação e tentam acalmá-lo, mencionando sua família como um motivo para continuar vivendo. Baines chora ao se afastar dos controles, mas depois que Cassidy pega as chaves de volta, Baines admite que esqueceu o último dígito do código de ativação. Sullivan acha que é hora de deixar Hendricks sair, mas Baines tem uma notícia chocante. Ele tentou matá-lo antes, mas quando ele entrou na despensa, Hendricks havia sumido. Uma janela aberta indicava que ele havia terminado as coisas sozinho. Quando Cassidy e Sullivan verificam a despensa, ficam arrasados ao ver que Baines disse a verdade. Não sendo capaz de lidar com sua dor, Sullivan lê a carta que Hendricks escreveu para a base e ele fica chocado ao ver que Hendricks solicitou a extensão de seu comando. Depois Cassidy mostra a oficina agora limpa para Sullivan para provar que Baines está se sentindo melhor e construindo novamente. Baines confessa que sua esposa estava grávida e ele nunca conheceu o bebê, o que faz com que Sullivan perdoá-lo facilmente pela explosão de embriaguez. Baines demonstra sua gratidão com um abraço antes de entrar no barco para voltar a resgatar coisas do mar. Cassidy vai com ele. Então Sullivan dá a ela uma arma para garantir, e Cassidy agradece com um beijo. Momentos depois, Sullivan decide tentar pescar novamente, e ao puxar a rede, descobre o corpo de Hendricks com um ferimento na cabeça, o que significa que alguém o matou e que realmente há um traidor com eles. Enquanto Sullivan corre para verificar os perfis de seus amigos em busca de pistas, Cassidy encara Baines no barco, montando um plano. Em seguida, Sullivan verifica o mapa de Hendricks, apresentando uma teoria. Como uma tempestade começa a se formar, Sullivan verifica o farol do lado de fora e confirma que ele pode ser retirado e movido. Isso significa que alguém tirou o farol do barco e fez o navio segui-lo em vez de ir ao sentinela, explicando as coordenadas. Então aquele alguém matou o alívio equipe e deixa o navio flutuar. Algumas horas depois, apenas Cassidy volta da pequena viagem dizendo que Baines acidentalmente caiu e morreu enquanto tentava pegar um plástico. Sullivan imediatamente adivinha que ela o matou e que ela era a traidora o tempo todo, mas ele está com muito medo de dizer nada ainda. Na manhã seguinte, Cassidy acorda sozinha na cama. Sullivan fala com ela apenas através do walkie-talkie, explicando que sabe que ela matou todo mundo e que está espionando para o inimigo, mas ele não vai deixá-la ficar com o explosivo. Cassidy então percebe que está perdendo as chaves e corre para a sala de comunicações, onde ela encontra Sullivan no meio da ativação do explosivo. Desde eles não têm futuro, ele não se importa em explodir o sentinela com eles ainda dentro. Com Sullivan segurando-a sob a mira de uma arma, Cassidy tenta explicar que as pessoas em sua terra natal estão sofrendo e ela odiava mentir para ele.
mas Sullivan não acredita nela e ativa o explosivo. No entanto, em vez de explodir, a máquina exibe uma frase engraçada que Baines gostava de repetir, o que os faz perceber que Baines reprogramou o explosivo para que ninguém pudesse usá-lo para a destruição. No final, Sullivan e Cassidy conversam um pouco. Eles concordam que não importa de que lado da guerra vier, eles protegerão o Sentinela juntos e continuarão sobrevivendo.